Durante anos, a comunidade acadêmica da UFES lutou pela construção de um hospital universitário e, finalmente, esse projeto saiu do papel. Hoje, eu e vários estudantes da área da saúde atuamos nesse hospital-escola, atendendo a comunidade e aprendendo com a prática clínica e casos reais. Mas devo admitir, alguns doutores ainda são carrascos. Olá, dona Júlia. Olá. Bom, hoje aqui eu tô com duas internas, Thaís, Gabriele. Oi. Elas vão acompanhar a gente nesse caso, tudo bem? Tudo muito bem não, doutor. Se eu levantar os braços, Deus me leva. Bom, comece dizendo o que você está sentindo. Ah, doutor, muita dor no peito, muita dor nas costas, muita tosse que eu não consigo respirar, dor de cabeça. Ontem mesmo eu tava com quase 40 graus de febre que eu aferi lá no negocinho de temperatura que tem na minha casa e tava quase com 40 graus. Mais algum sintoma? Será que tem mais algum? Eu tava com uma moleza assim também e muita dor nas costas. Mas me diga aí, quanto tempo tem que a senhora está sentindo isso? Tem uma semana, eu acho, Uma mais ou semana? menos assim. E por que a senhora passou tanto tempo antes de vir aqui? O que foi que teve? Porque eu achei que era só gripe, e aí só que começou a doer muito e a tosse não passava, aí eu vim aqui ver o que é que tem. E a senhora durante essa semana fez o quê? Eu tentei respirar, né? Mas não funcionou muito não, fiquei com falta de ar, mas tô aqui agora, É mesmo. por enquanto. Dona Júlia, eu vou pedir para minha interna fazer um exame para escutar sua respiração. Tudo bem para a senhora? Tá bom. Pronto. Agora a senhora vai respirar mais forte e voltar devagar. Isso. Pronto. Muito obrigado por sua colaboração. Nós vamos discutir e vamos dar um retorno para a senhora, tudo bem? Tudo bem. Olá, Ana, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? E aí, me diga aí, o que você está sentindo? Assim, há mais ou menos uma semana atrás, meu corpo começou a coçar muito e eu tava achando que era uma alergia comum, porque eu tenho muita alergia a pó. E essa coceira se prolongava e se intensificava mais ainda à noite, quando eu ia dormir, por isso que eu tava achando que era pó. E aí passou uma semana, por isso que eu não vim aqui me consultar com vocês, mas aí começou a aparecer um monte de manchinhas vermelhas no meu corpo e também feridas, com uma crostinha. Uma semana, né? Uma semana. E nessa uma semana você tomou alguma coisa? Você tentou se medicar com alguma coisa? Então, aí como eu achei que era alergia, eu tomei um antialérgico pra ver se passava, só que acabou não passando. Bom, eu vou pedir pra minha interna Thaís, ela vai fazer um exame em você, vai ver as manchinhas, tudo bem? Uhum. Tá bom. Isso. Respira mais profundamente. Ok. Muito obrigado, tá bom? A gente vai debater esse caso, vamos resolver isso, vai ficar tudo bem, ok? Certo. Obrigada. Até mais. Nobody knows where they might end up. Nobody knows. Oh, suppose you'll never know. Bom, hoje nós tivemos dois casos clínicos no nosso consultório. E os dois têm algo muito em comum, que é a luta da resposta imunológica. Nós precisamos entender isso. No nosso primeiro caso, a nossa primeira paciente, a dona Júlia,
ela chegou no nosso consultório com tosse, febre moderada, com roncos difusos na ausculta pulmonar. Tivemos também a apresentação de hemogramas com leucócitos normais. Isso é muito interessante para o nosso debate, né, Priscila? Gente, só essa semana a gente atendeu 6 pacientes com os mesmos sintomas da dona Júlia e todos eles residentes na mesma localidade que ela, que é uma localidade fortemente marcada pelo vírus influenza. Então, assim, pelos sintomas relatados, nos leva a acreditar que tem uma grande probabilidade de ser um novo caso de pneumonia viral. Bom, mas antes de qualquer coisa, é muito importante a gente saber primeiro o que é uma infecção. Alguém pode me dizer? Claro, doutor. Infecção é a penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente etiológico dentro de uma célula hospedeira. E ele pode ser um vírus, uma bactéria ou então um helminto, por exemplo. E também tem a infecção inaparente, que é quando tem o processo infeccioso, enfim, o agente etiológico entra na célula hospedeira, mas não tem a manifestação de nenhum sinal clínico. Tá, beleza. Mas você pode me dizer como o sistema imune ele contribui para o processo de infecção? Doutor, sobre a infecção, ela tem um papel fundamental na defesa contra agentes etiológicos e ela é fundamental assim, para que a célula hospedeira ela consiga se defender nesse processo infeccioso. E hoje a gente sabe, com os estudos, que pessoas que são expostas a determinadas infecções, elas geralmente são expostas, mas pequena parte delas desenvolvem a doença. Isso indica que a maioria das pessoas tem condições, os seus sistemas imunológicos, de destruir esses micro-organismos e impedir a progressão da infecção. E aí também a gente tem que levar em consideração, em contraste, as deficiências imunológicas, que podem ser, ou seja, por imunidade inata ou imunidade adaptativa, que quando elas estão por uma questão de debilidade, de influência, quando elas estão mais debilitadas de uma forma geral, isso impede que a resposta imunológica seja mais eficaz. Por isso, os principais aspectos patológicos não estão ligados à ação direta do agente etiológico, mas como o hospedeiro consegue responder a essa infecção. Para facilitar um pouquinho, para a gente se localizar melhor, eu vou mostrar para vocês 2 vídeos. Um vídeo sobre invasão do vírus e um vídeo sobre pneumonia. Primeiro, o vídeo de invasão do vírus. Bem, pessoal, vou falar um pouco melhor sobre o processo de invasão dos vírus. Para detalhar o caso de pneumonia por vírus, como suspeitamos que seja o caso da dona Júlia. Primeiro, os vírus atacam o linfócito TCD4 e então há a morte das células que foram infectadas pelo vírus. Nesse processo, os macrófagos são atraídos pela presença dos vírus para realizarem a fagocitose dessas partículas. Os macrófagos passam as informações ao linfócito TCD4, o qual fica ativado. Por sua vez, o linfócito B entra em cena, porque o linfócito TCD4 informa o linfócito B, que fica ativado. Depois, o linfócito TCD4 informa o linfócito TCD8. O linfócito TCD8 sai da circulação. Assim, as células infectadas com o vírus são eliminadas pelo linfócito TCD8. O linfócito B direciona-se aos gânglios para produzir os anticorpos. Posteriormente, os anticorpos são direcionados para a circulação sanguínea. Dessa forma, os anticorpos específicos fazem a neutralização dos vírus e, finalmente, os macrófagos eliminam os vírus. Agora, falando mais sobre a pneumonia, ela é uma inflamação nos pulmões causada por uma infecção. Mais detalhadamente, nós temos 2 pulmões, um de cada lado do peito. Cada pulmão tem seções separadas, chamadas de lobos. Normalmente, ao respirar, o ar se movimenta livremente através da traqueia. Então, o ar se movimenta através de grandes tubos, chamadas de brônquios, de tubos menores, chamados de bronquíolos, e, finalmente, em pequenos sacos, denominados de alvéolos. As vias aéreas e alvéolos são flexíveis e elásticos. Ao inspirar, cada alvéolo infla como um pequeno balão e, ao expirar, os alvéolos esvaziam. Pequenos vasos sanguíneos, chamados de capilares, envolvem os alvéolos. O oxigênio do ar que respiramos passa pelos capilares. Assim, o dióxido de carbono do corpo passa dos capilares para os alvéolos para que os pulmões se livrem dele enquanto expiramos. No entanto,
Quando o paciente está com pneumonia, as vias aéreas ou pulmões estão com infecção causada por micro-organismos, como bactérias, como vírus, como é o caso da Dona Júlia, como fungos ou parasitas. No caso da pneumonia, as vias aéreas pegam a maioria dos micro-organismos presentes no muco que atravessa a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Cílios em volta dos tubos empurram constantemente o muco e os micro-organismos para fora das vias aéreas, que são expulsos através da tosse. Às vezes, os micro-organismos passam pelo muco e pelos cílios e entram nos alvéolos. Normalmente, as células do sistema imunológico atacam esses micro-organismos, então impedindo que eles nos deixem doentes. Entretanto, se o sistema imunológico estiver enfraquecido devido à idade, enfermidades ou fadiga, esses micro-organismos causadores da pneumonia podem sobrecarregar as células imunes e começar a se multiplicar. Dessa forma, os bronquíolos e alvéolos ficam inflamados à medida que o sistema imunológico ataca os micro-organismos multiplicadores. A inflamação causada nos alvéolos enche de fluido, dificultando que o corpo obtenha o oxigênio de que necessita. Na pneumonia lobar, um lobo dos pulmões é afetado. Já no caso da broncopneumonia, muitas áreas dos dois pulmões são afetadas. Mais detalhadamente, a pneumonia pode causar os seguintes sintomas: dificuldade para respirar, dor no peito, tosse, febre e calafrios. Também confusão, dor de cabeça, dor muscular e fadiga. São sintomas comuns ao que foi relatado pela Dona Júlia. A pneumonia pode levar a sérias complicações. A falha respiratória ocorre quando a respiração torna-se tão difícil que é preciso que uma máquina, chamada de ventilador pulmonar, ajude o paciente a respirar. A bacteremia ocorre quando a bactéria que causa a pneumonia vai para a corrente sanguínea e pode infectar outros órgãos. Em alguns casos de pneumonia, uma grande quantidade de líquido e pus, com o nome de abscesso, pode se formar dentro de um dos pulmões. Se um abscesso se formar na parte externa do pulmão, é chamado de empiema. Os tratamentos possíveis para a pneumonia incluem antibióticos, se a causa for uma bactéria ou parasita, medicamentos antivirais, se a causa for um vírus da gripe, como no caso da Dona Júlia, também medicação antifúngica, se for causada por um fungo, e como recomendações temos que é importante descansar e beber bastante líquido, também usar medicamentos para controlar a febre e a dor. E, por fim, no caso de uma pneumonia grave, é possível que haja internação hospitalar, com administração de antibióticos intravenosos e oxigênio. Considerando que a escabiose é uma infestação, ou seja, ela é causada por parasitas externos, artrópodes, como piolhos, ácaros, carrapatos, pulgas, seguindo a classificação da Sociedade Brasileira de Patologia, é importante entender o ciclo de reprodução do ácaro. Bom, primeiramente, ao contato com o parasita, depois a hospedagem dele inicialmente na pele. Então, o macho fecunda a fêmea na superfície da pele, o que é chamado de cópula. Depois, após o acasalamento, o macho morre e a fêmea cria túneis na camada superficial da pele, onde deposita 2 a 3 ovos por dia, percorrendo uma velocidade de 3 milímetros por dia. A fêmea põe os ovos, os quais eclodem, liberando as larvas. Então, as larvas migram para a superfície da pele, liberando secreções nesse caminho e provocando dermatites, onde evoluem para ninfas e depois para adultos em cerca de 10 a 15 dias. E, por fim, os adultos copulam e reiniciam o ciclo, e pode haver um novo contágio. Pelos sintomas, tem grande probabilidade de ser escabiose, que é uma doença provocada por um ácaro parasita que vai se alimentar da queratina, que é um composto muito presente na pele. Tá, mas fala aí sobre essa doença. Doutor, a escabiose é a infestação, ou seja, é o alojamento, desenvolvimento e reprodução de artrópodes nas superfícies corporais, ou nas vestes e também nas moradias de humanos ou animais. Bom, agora que nós discutimos os dois casos, eu quero que alguém me explique como é que funcionam as primeiras linhas de defesa do nosso corpo. Bom, o nosso corpo ele tem várias barreiras físicas e químicas, como por exemplo a pele, o suor, o muco,
para realmente agir como uma proteção contra a entrada desses patógenos. Porém, se esses patógenos acabarem entrando, a gente tem uma resposta rápida, uma resposta inespecífica que a gente dá o nome de imunidade inata, conforme nós vimos aqui na faculdade, não é mesmo? Bom, essas células dessa imunidade inata consistem entre elas o macrófago, o neutrófilo, que são células fagocísticas, né, que vão fagocitar esse patógeno, esse micro-organismo, para lisá-las e destruí-las. Mas também existem outras, como células dendríticas, também as natural killers, como que vão agir, né, matando essas células. Isso porque o nosso sistema imunológico ele vai reagir a tudo aquilo que ele não considera como próprio, né, como não considera como nosso. E também vale ressaltar que essas células elas já vão estar ali presentes no nosso corpo, agindo como sentinelas, né, como vigias ali, caso entre alguma coisa que ele fala, opa, não é para estar ali. Além disso tudo, nós temos citocinas envolvidas, né, no processo de inflamação, que vão recrutar, ajudar também a proliferar essas células, para que elas migrem até o local, né, da infecção local onde foi detectado o patógeno, para que elas possam agir contra eles. Mas como esses micro-organismos são reconhecidos? Bom, essas células, né, esses patógenos vão ser reconhecidos pelas nossas células por meio dos PAMPs. Os PAMPs são padrões moleculares associados a patógenos, né, é o que significa. E os receptores da nossa célula, que são os receptores de reconhecimento padrão, eles vão reconhecer esses PAMPs e localizar, né, que realmente é um corpo estranho ali. E esse processo que você falou é importante por quê? É muito importante quando a gente fala principalmente assim da inflamação. Por quê? Porque ela vai ajudar ali a conter o patógeno, né, e também facilitar que as células do sistema imune possam migrar para essa área. O objetivo mesmo é conter esse cenário e as citocinas também estão muito presentes nesse processo. Agora que nós discutimos um tipo de imunidade, vocês sabem que existem dois tipos. E aí, quem pode me falar outro tipo de imunidade? Bom, doutor, é a imunidade adquirida, que ela pode ser chamada de adaptativa também, que ela vai ser uma vertente do nosso sistema imune, que ela vai ser caracterizada por sua especificidade, memória, diversidade e autotolerância. Ela vai se desenvolver em resposta à exposição a antígenos específicos, porque ela é altamente direcionada e severa também. Tá, agora me fale quais são os principais representantes dessa imunidade adaptativa. Bom, doutor, primeiro eu vou falar dos linfócitos T, que eles são divididos em dois, que são os linfócitos T auxiliares, que são os CD4, e os linfócitos T citotóxicos, que são os CD8. Após eles serem ativados, geralmente com a ajuda dos linfócitos T auxiliares, que são os CD4, os citotóxicos vão se tornar verdadeiros assassinos. E eles vão matar as células infectadas, porque eles saem patrulhando o corpo e buscando células que exibem antígenos virais, ou tumorais também, através do MHC de classe 1. E aí, uma vez que o citotóxico ele reconhece uma célula infectada, ele vai se ligar e ele vai liberar toxinas, como as perforinas e granzinas. Essas toxinas, elas, como a perforina, ela cria poros na membrana da célula-alvo, ali, a célula infectada, permitindo que a granzina ela vai entrar e ela vai induzir a apoptose dessa célula que vai estar infectada. E aí agora, os outros, que são os linfócitos B. Os linfócitos B, eles são principalmente responsáveis pela produção de anticorpos. Quando o linfócito B ele encontra com um antígeno, ele vai receber um sinal adequado e ele vai se diferenciar em plasmócitos. Os plasmócitos, eles são como se fossem as fábricas dos anticorpos, sabe? Ele vai produzir e secretar grandes quantidades de anticorpos no nosso sangue e outros fluidos corporais também, mas que não vem ao caso. E os anticorpos, que são proteínas em formato de Y, que elas não vão destruir diretamente os patógenos como os linfócitos T. Elas vão atuar de diversas maneiras, como na neutralização, na opsonização ou marcando aquele antígeno para que ele possa ser destruído. Bom, agora que nós discutimos os dois tipos de imunidade e nós estamos com duas suspeitas, a primeira suspeita é de um vírus respiratório e a segunda suspeita é de uma infestação ectoparasitária, eu quero que alguém me diga como o sistema imune reage em cada uma delas. Alguém pode me dizer? Então, doutor, o sistema imune ele vai se adaptar ao tipo de patógeno, né? No primeiro caso, na infecção viral, o patógeno, o vírus por ser um patógeno intracelular, a resposta é voltada principalmente para eliminar essas células que estão infectadas. E esse processo acontece com uma forte ativação do sistema imune celular. Já na escabiose, por ser causada por um ácaro extracelular na pele, a sua resposta é predominantemente humoral,
com ativação principalmente de eosinófilos, mastócitos e a produção do anticorpo IgE. Tá, agora me diga quais são os principais componentes da resposta imune inata em cada tipo de paciente. Então, doutor, na pneumonia viral, a imunidade inata ela vai responder com a produção de interferons tipo 1, que vai bloquear, impedir ali a replicação viral, ativação de células NK e a ativação de macrófagos também. Já na escabiose, os antígenos do ácaro ativam mastócitos e eosinófilos. E há também a participação de células dendríticas, que vai estar presente ali na pele, que vai reconhecer o patógeno e vai iniciar a resposta inflamatória em si. Tá, agora em relação à resposta adaptativa, quais linfócitos e anticorpos predominam em cada caso? Na infecção viral, a resposta adaptativa ela é dominada principalmente por linfócitos T e CD8, que são os citotóxicos, né? Que vai matar essas células infectadas, e por linfócitos TH1, que vai produzir os interferons gama, e os anticorpos IgG e IgA, que também vai ajudar a neutralizar ali o vírus. Já na escabiose, predomina a resposta do tipo de linfócito TH2, que vai produzir interleucina 4 e 5, que vai estimular ali a produção do anticorpo IgE e recrutar eosinófilos para combater ali o parasita. Mas como essas diferenças refletem nos sinais e sintomas clínicos dessa doença? No paciente com a pneumonia viral, a resposta ela é predominantemente de TH1 e citocinas, né, como eu havia dito, com a liberação de citocinas inflamatórias como a interleucina 1, TNF e interferons. Isso pode causar a febre, dor no corpo, a tosse e o dano pulmonar. E tudo isso é um reflexo da tentativa do sistema imune de eliminar aquele patógeno, aquelas células que estão infectadas com o patógeno, né? Já no paciente da escabiose, a resposta é mais do tipo de TH2, que vai produzir o IgE, ativando mastócitos e eosinófilos, que vai liberar a histamina, causando assim a reação alérgica, né? Levando a coceira intensa, especialmente à noite, as lesões na pele causadas pela coceira e pelo ácaro, né? Pela aquela inflamação ali. Como pode ser feito o diagnóstico e o tratamento? Alguém pode me dizer? Sim, na escabiose o diagnóstico ele pode ser feito com base nos sinais clínicos, como coceira intensa e lesões características, confirmado com o raspado de pele ou a dermatoscopia. O tratamento ele é feito com a permetrina tópica ou a ivermectina oral uma vez ao dia, além de tratar os contatos próximos e higienizar as roupas de cama. Já na pneumonia viral, o diagnóstico inclui exame clínico, radiografia de tórax, PCR viral e sorologias específicas. O tratamento envolve antivirais como o oseltamivir, nos casos de influenza, além de medidas de suporte, como hidratação, repouso e, se necessário, a oxigenoterapia. Bom, primeiro que vocês não fizeram mais do que a obrigação de vocês, né? Fechamos o caso, o primeiro paciente com a pneumonia viral, a segunda com a escabiose e o caso está com Thaís e Gabriele, beleza? Gente, eu preciso de vocês agora na urgência. Acabou de acontecer um acidente enorme na Fraga Maia e vai vir um monte de feridos. Vamos, rápido! As meninas pro caso, a gente vem comigo. Vamos!